Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito, espero que todos estejam bem. Meus amigos, hoje eu gostaria de comentar sobre Homem-Aranha 3, filme de 2007, dirigido então por Sam Raimi, terceiro e último filme dessa trilogia de sucesso que deixou seu legado, foi um grande marco para o cinema. Filmes então que acabaram redefinindo e também revolucionando de alguma forma, causando um impacto no subgênero de super-heróis, né? Inspirando outros realizadores a fazerem obras futuras e mostrar que havia espaço para super-heróis terem uma identidade de blockbuster que ainda fosse grandiosa, ousada e de alguma forma distinta, percebe? Filmes que inspiraram futuros projetos, filmes que marcaram a minha infância, tá? Como eu falei, são filmes de grande sucesso que deixaram seu impacto, deixaram seu legado no cinema. Bom, com certeza são meus filmes favoritos do Homem-Aranha, já deixei claro aqui, né, em outros vídeos que eu abordei que eu tenho um grande carinho, um carinho enorme por esses filmes. E tô aqui abordando a franquia Homem-Aranha, começando então por essa trilogia de sucesso de Sam Raimi. Bom, sobre o terceiro filme aqui, Homem-Aranha 3, posso dizer o seguinte, que nesse filme você já percebe uma queda, né, do padrão dessa produção. Você já percebe uma queda na produção porque o padrão de qualidade ele não é mantido do segundo filme para o terceiro. Enquanto que o segundo filme é muito aclamado, bastante respeitado e considerado por muitos fãs até melhor do que o original e sendo o melhor dessa trilogia, infelizmente a gente já tem uma queda abrupta para esse terceiro filme, esse terceiro longa. Bom, esse filme ele tinha potencial para ser um bom filme, só que aí o que acontece? O que estragou tudo isso foi justamente a interferência do estúdio, a interferência da Sony, porque a pré-produção do filme foi marcada por tensões criativas entre o Sam Raimi e a Sony. Para quem não sabe, o estúdio acabou insistindo na inclusão do Venom, coisa que não era a ideia inicial de Sam Raimi. Sam Raimi queria trabalhar com o personagem Abutre. Sam Raimi também pretendia desenvolver um pouco do arco do personagem do Harry, né, que aí se tornaria um vilão nesse terceiro filme. Bom, e aí isso resultaria também em múltiplos roteiros, né, que foram retrabalhados, algumas dificuldades logísticas, as filmagens ocorrendo em 2006, e aí a produção acabou sendo finalizada sobre uma certa pressão, né, porque eles queriam que o filme estreasse em maio de 2007, né, e aí ocorreu sucessivas regravações. Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire, tem sua vida pessoal e heróica abalada. O namoro com Mary Jane, interpretada por Kirsten Dunst, enfrenta problemas, enquanto um simbionte alienígena se une ao seu traje, amplificando seu lado sombrio e arrogante, levando-o a negligenciar amigos e a si mesmo. Ele precisa lutar contra novos inimigos, o vingativo Homem-Areia e o poderoso Venom, e principalmente contra seus próprios demônios internos, redescobrindo a compaixão para ser um verdadeiro herói novamente. Bom, aqui nesse filme você percebe muitos buracos no roteiro, como eu falei, a Sony interferiu no projeto, a Sony pediu para o Sam Raimi incluir o Venom devido à popularidade do personagem. Raimi acabou relutando em aceitar a ideia, né, porque ele queria o Abutre, como eu falei. E aí o que acontece? Se levou um roteiro com exceção de inimigos, né? Então você percebe que o filme ele não sabe com o que trabalhar, porque o filme traz três vilões diferentes: o Homem-Areia, o Venom e também o Harry se tornando o novo Duende, né? O Duende Macabro. E aí o filme acaba, tipo assim, trazendo subtramas, né? E aí o filme não tem tempo para desenvolver todos os vilões e aí acaba lidando com eles de uma forma muito simplista, percebe? Já falei pra vocês também que eu gosto muito do trabalho de trilha sonora dessa trilogia, tanto do primeiro filme, quanto do segundo, quanto do terceiro filme. O trabalho de trilha sonora pra mim é fantástico, do Danny Elfman, mas aqui nesse terceiro filme você teve também a composição do Christopher Young, né, que substituiu o Danny Elfman. Então ele manteve apenas o tema do Danny Elfman e trouxe uma trilha sonora, né, uma composição própria, né. Com certeza, esse trabalho de trilha sonora foi fundamental porque marcou a identidade sonora dessa trilogia de filmes, tá? Isso é inegável. Bom, o filme, querendo ou não, tem efeitos visuais muito bons. Foi justamente pelos efeitos visuais que o filme conseguiu ganhar um Oscar, né? Pelo menos o segundo filme, Homem-Aranha 2. Para quem não sabe, ele ganhou um Oscar em 2005 de melhor efeitos visuais. Você tem, claro, uso de computação gráfica, né? Você tem sim efeitos digitais, mas eles são bem utilizados, né? Vale ressaltar aquela cena do nascimento do Homem-Areia, né? Você vê que tem computação gráfica ali, mas é muito bem utilizado. O filme teve orçamento suficiente para isso, tá?
Bom, mas se tratando do filme em si, alguns aspectos do roteiro, como eu falei pra vocês, tem alguns furos de roteiro, isso me incomoda muito. Assim, você percebe que tem algumas inconsistências, porém tem coisas nesse filme que eu gosto e também, obviamente, coisas que eu não gosto. Bom, o filme tem 2 horas e 19 minutos de duração. Você vê que o filme, ele perde muito tempo tentando explorar um triângulo amoroso entre o Peter e a Mary Jane e posteriormente entre o Peter e a Gwen, né, porque a Gwen também foi jogada aqui nesse filme de forma forçada, né, justamente por pressão do estúdio, assim como o Venom. Você vê que a forma como o filme apresenta a chegada do Venom, a forma como ele interage, o simbiote interage primeiramente com o Peter Parker, você vê que é jogado de qualquer forma no filme, percebe? E aí, como eu falei, o filme perde muito tempo tentando explorar, né, esse triângulo amoroso, né, esse romance mal resolvido entre o Peter, né, que muitas das vezes age como um babaca no filme, né, com a Mary Jane também posteriormente com a Gwen, e aí depois, por não saber com o que trabalhar, por não saber por o que conduzir, o filme em um determinado momento acaba tendo que correr às pressas para tapar os buracos anteriormente mostrados, né? Então, aquele lema bastante famoso, com grandes poderes vem grande responsabilidade, né? Frase que se tornou marcante e icônica por conta do primeiro filme. Você vê que esse lema ele é levado à risca no primeiro filme, faz bastante sentido e faz ainda mais sentido no segundo filme. E aí, após todo esse desenvolvimento do personagem do Peter, né, você vê que uma queda abrupta, porque o padrão de qualidade ele não é mantido. Você vê que esse terceiro filme ele tem uma essência diferente, né, dos outros dois apresentados. Por isso que você percebe a queda de qualidade dessa produção, né? Você vê que comparado aos outros dois, esse filme ele é decepcionante em alguns aspectos, tá? Sem contar um detalhe que também me incomoda muito, que com certeza chateou muitos fãs, né, incomodou muitos fãs de certa forma, foi aquele retcon que o Sam Raimi fez da própria trilogia, mexendo na questão da morte do tio Ben, que foi uma questão que já tinha sido resolvida, né? Foi bem estabelecida, bem explicado no primeiro filme, não tinha necessidade de mexer nisso, mas nesse filme aqui eles tiveram que, de alguma forma, por conveniências do roteiro, serviu só para introduzir o personagem do Flint Marko, né, que é o Homem-Areia, interpretado pelo Thomas Haden Church, né? Então você vê que isso só serviu para introduzir o personagem na história, né? Visto que não tinha uma outra forma convincente, porque como eu falei para vocês, por interferência da própria Sony, inclusive a própria Sony quis apressar, né, as produções do quarto e do quinto filme. Só que aí por conflitos criativos, né, o Sam Raimi viu que não ia dar mais para ele e aí acabou que houve uma ruptura e aí acabou causando o rompimento da parceria entre a Sony e o Sam Raimi, né? E isso fez então com que essa trilogia acabasse por aqui mesmo, né? Bom, como eu falei também, apesar do filme ser fraco, né, e eu reconhecer isso, né, analisando de uma forma crítica, removendo toda a nostalgia, removendo toda a memória afetiva, você acaba percebendo isso, mas como eu falei, tem detalhes desse filme que são aproveitáveis. Visualmente é um filme muito bom, é atrativo, você tem efeitos especiais magníficos, você tem uma boa cena introduzindo o traje preto do Homem-Aranha, você tem o nascimento do Homem-Areia, você tem a apresentação do Venom que se assemelha muito aos dos quadrinhos, mas infelizmente o desenvolvimento, a forma como esses personagens são introduzidos na história e a forma como o roteiro lida com eles é de uma maneira bem decepcionante. E aí, claro que o filme tem aquelas cenas toscas da dança, daquela cena que o Peter Parker dança para causar ciúme na Mary Jane. Pra mim, algo desnecessário que não acrescenta absolutamente nada à trama, né? Se você for parar para pensar. E aí você vê que alguns elementos de humor aqui no filme também não dão certos, tá? Bom, se você for perguntar para qualquer fã de Homem-Aranha se ele gosta desse terceiro filme, se ele gosta de Homem-Aranha 3, você vai ouvir das mais variadas opiniões possíveis, né? Muitos até consideram como o melhor da trilogia, respeito e entendo quem faz essa escolha, quem pensa dessa forma, quem acha que esse filme é o melhor, tá? Assim, eu particularmente não acho, assim, comparando os três filmes, esse é o mais fraco da trilogia, porque você percebe uma queda na qualidade, você vê que, comparado aos outros dois filmes, é uma produção fraca e até decepcionante, mas tem muitas coisas desse filme que eu ainda gosto muito da trilha sonora, assim como nos três filmes, gosto da apresentação do traje preto, de algumas cenas assim de ação e combate,
Bom, eu acho que, tipo assim, o personagem do Harry foi completamente desperdiçado, tinha potencial para ter sido explorado de forma mais aprofundada. Você vê que o final do segundo filme indica que, né, o terceiro filme vai explorar o Harry e tal, que tudo dando a entender que o Harry seria então o novo Duende, mas aí o terceiro filme, como eu falei, por introduzir personagens novos, o filme acaba não sabendo com o que trabalhar, né? E aí as subtramas, né, vão sendo mal explicadas e o filme explora muito, perde muito tempo explorando coisas desnecessárias como o triângulo amoroso do Peter mal resolvido, tá? Porém, tem alguns detalhes do filme que me agradam. Bom, ainda assim, para Homem-Aranha 3, eu dou nota 6. Bom, espero que todos tenham entendido e gostado da análise. Fecho por aqui. Muito obrigado a todos que me assistem. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Se gostou, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. É isso, vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.